Olá, bem-vindo ao nosso encontro. Hoje vamos conversar sobre o tema da criação na visão espírita. Vamos falar um pouquinho sobre a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, o mito sobre Adão. Então vamos ao nosso tema. Sobre a formação dos mundos, né? Então, o que nos dizem os espíritos? Que o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que os preenchem. Então, nós vemos aí já a ideia de que a doutrina espírita compreende a existência de muitos mundos, não somente restringindo a ideia de mundo ao planeta Terra. Com relação à formação, dos mundos, os espíritos responderam que a razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, nos remete novamente àquele nosso primeiro vídeo, em que nós falamos sobre a visão espírita de Deus, tá? E que, obviamente, qual foi a razão dessa criação? Tudo o que podemos dizer no momento é que isso se fez por vontade de Deus. O que nós podemos conhecer a respeito do modo de formação dos mundos? Nós temos aí na nossa imagem uma estrela e ao redor dessa estrela unindo-se elementos, unindo-se mais matéria. Pois é exatamente isso que dizem os espíritos, que já nos disseram em 1857. Que tudo o que se podia dizer e que se poderia compreender naquela época é que os mundos se formavam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Então, estamos em total sintonia com a ciência. Com relação aos cometas, nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos alguns questionamentos sobre esses corpos celestes. E logo em seguidinha a gente já vai ver algumas das razões de por que há esse questionamento sobre os cometas, afora o fenômeno belíssimo que eles nos proporcionam, tem algumas coisinhas interessantes. Então, o conceito do século XIX, que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, que os cometas são um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação. Hoje a gente vai encontrar na nossa ciência que os cometas são corpos celestes do sistema solar que se movem em torno do Sol com órbitas parabólicas, hiperbólicas ou elípticas de grande excentricidade, que são muitas as teorias da sua origem, e uma delas situa um ninho de cometas a uma distância muito grande, de 20 trilhões de quilômetros do Sol, mas mesmo nessas distâncias eles continuam girando à volta do Sol. E aí mais uma imagem dos cometas, Qual é a aparência que a ciência hoje já descobriu desses cometas? Que eles se parecem com bolas de neve sujas, que são constituídos por gases congelados, tais como dióxido de carbono, metânio, amoníaco, bem como de gelado de água, em que partículas de poeira e material rochoso são incorporados. Então, a ideia de agregação de matéria persiste. Aqui o que eu falei, sobre a existência de crenças, com relação a esses cometas que teriam fatos curiosos, motivo pelo qual há esse questionamento em O Livro dos Espíritos. Então vejam, o fenômeno dos cometas, esses astros, eles desde a antiguidade têm superstições que estão relacionadas a eles, A cada episódio de passagem de um cometa pela Terra, criaram-se superstições de que seria motivo de pragas, de flagelos destruidores naturais, Então, sempre ligado a algo negativo na nossa história, E isso absolutamente sem qualquer fundamento, Simples superstição. E aí os espíritos, colocaram sobre essa questão, que os cometas, essa
crença sobre a superstição que ela era absurda, tá? Acreditar que exista essa influência negativa, né, do cometa. A influência que é atribuída, né, quando eles dizem assim, ó, quero dizer, influência que vulgarmente lhe atribuem, que é essa influência histórica de trazer para a Terra coisas negativas, né, flagelos naturais destruidores. Isso é muito, muito antigo, né? A gente vai encontrar relatos, como se colocou na outra lâmina, lá da antiguidade, falando sobre isso. E os espíritos já deixam bem claro, quando Kardec pergunta sobre a questão dos cometas, eles dão um conceito que fecha completamente com o conceito da ciência que vigia a época, e fazem essa observação de que essas superstições que socialmente circulavam e circulam ainda hoje, elas são absurdas, né? O que nós espíritas admitimos é sim, os astros exercem uma influência material, né, sobre os fenômenos físicos. Então, obviamente, né, a Lua sobre as marés, a gente sabe que exerce influência sobre a, a Lua também exerce influência sobre as plantações, sobre as gestações. Então, sim, os astros exercem influência sobre fenômenos físicos terrenos, no entanto, fenômenos físicos, né? Jamais trazendo essa ideia de superstição ou uma ideia vinculada a horóscopo, né? Dizer, tal planeta com conjunção com tal outro vai determinar tais e tais acontecimentos de ordem moral na vida pessoal de alguém. Com relação a isso, nós não temos essa crença. Nós cremos que os astros sim interferem somente em efeitos de fenômenos físicos sobre a Terra, né? Esses todos perfeitamente estudados. Uma outra questão que é colocada é com relação à morte dos planetas, né? Então, será que algum dia a Terra vai acabar? Né? Outros planetas morrem? E a resposta dos espíritos é que sim, né? Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, destrói-se, transforma-se, volta a vida a prosseguir de outra maneira, porque isto é vida material somente, né? Então a destruição é um caminho de transformação da matéria. Aí os espíritos também colocam, né, que a matéria desses mundos que compõem, né, vão se espalhar de novo no espaço. Com relação a isso, a ciência ainda não tem um posicionamento, existem outras teorias. Essa é uma colocação dos espíritos que ainda está na ordem de hipótese. Qual o tempo para formar-se um mundo? A Terra, por exemplo. Né? Kardec questionou isso dos espíritos. Por que eles responderam em 1857? Eles disseram que não poderiam nos dizer, né? Que somente Deus o saberia e que bem louco seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número dos séculos dessa formação. 1857. Porém, né, houve sim, né, na nossa ciência, estudos, né, e o estudo mais aceito mostra, né, que a Terra foi formada há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, segundo a ciência contemporânea. Vejam que isto não é um cálculo exato, é um cálculo aproximado, tá? Sujeito a ser mais ou ser menos, então ele não é algo exato. E com relação à formação dos seres vivos aqui na Terra? A gente vai ter que no começo tudo era o caos, né? Como é que eles surgiram? Tudo era o caos. Os elementos estavam fundidos e pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, conforme era a natureza daquela terra primitiva, assim era a natureza dos espíritos, a natureza dos seres, desculpem, a natureza dos seres, né, que a habitavam. E aqui a gente tem, né, a explicação da ciência hoje coincidindo
com essa lâmina anterior, falando do caos, os elementos fundidos, e pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar, e então surgiram os seres vivos apropriados ao estado do globo. O que nos diz a ciência hoje, né? Houveram lá naquela terra primitiva, ainda no caos, né? Chuvas que fizeram com que as rochas, as proteínas que existissem nas rochas fossem para os mares e que nesses mares se formou uma sopa proteica. Dessa sopa de proteínas, o que aconteceu? Começaram a formação das células, das primeiras células vivas. Então, a gente vai ter exatamente o que está nessa lâmina, né? O caos, os elementos fundidos e, de repente, pouco a pouco, cada coisa foi tomando seu lugar e surgindo formas de vida adequadas àquele momento. Ainda sobre a questão da formação dos seres vivos, né? Eles seguem os espíritos nos dizendo assim, que a Terra continha os germes que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Esse é o princípio da transformação ou da evolução, né, das espécies, em que as coisas vão se diferenciando e formando novas espécies, mas vamos avançando de uma para outra. De onde vieram esses elementos orgânicos? Lembram que a gente comentou num vídeo anterior a questão, né, do ferro que está no espaço e que também está na gotinha do sangue na ponta do nosso dedo? Mais uma vez, os espíritos vão dizer que esses elementos orgânicos estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas. E como fica Deus diante dessa visão de uma Terra que leva mais de 4,5 milhões de anos para se formar? Isso diminui alguma coisa a visão de Deus? Muito pelo contrário. Isso somente enaltece e mais prova nos traz dessa inteligência suprema, da força, da sabedoria, da providência, da inteligência contida nessas leis universais, né, que regem essa transformação e que originam toda essa vida abundante que nos cerca. Então, os espíritos nos dizem, essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos de seu poder e exerce-se sobre os mundos infinitos através de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, que já adianto será tema para o nosso próximo encontro. Mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. No entanto, a concepção do surgimento da vida na Terra e do surgimento da própria Terra, conforme o que a ciência, o que nós humanos descobrimos hoje, em nada diminui a grandeza, em nada diminui a figura, a presença, a importância de Deus nisso tudo. Como falei lá nos nossos vídeos anteriores, a doutrina espírita tem uma visão criacionista por admitir a figura de Deus como criador de tudo, criador das leis que regem a vida, e também evolucionista, no sentido de que nós aceitamos toda a questão da evolução, né? Os próprios espíritos nos trazem, e vale aqui uma notinha, a evolução das espécies é de 1859, a teoria de Darwin, a doutrina espírita de 1857. Então, os espíritos já adiantavam um pensamento evolucionista com relação ao surgimento da vida. E a pergunta:
ainda há seres que nasçam espontaneamente? E a resposta: o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormitava e desperta. Na nossa imagem, nós temos aí, né, exatamente do que fala essa questão. Temos uma foto de um cadáver e essas manchas verdes que vocês observam são manchas que surgem aproximadamente após 8 horas do óbito, da morte, né, que começam a aparecer no corpo. Elas surgem inicialmente no baixo ventre, são através dessas manchas que se consegue ter uma ideia aproximada da hora da morte de alguém, caso isso a pessoa seja encontrada, né, o cadáver seja encontrado bastante tempo após o seu falecimento. Essas manchas verdes, elas são fruto da transformação da nossa flora intestinal, que enquanto estamos vivos e ativos, ela contribui para a nossa saúde, e no momento em que há a morte física, nessa flora intestinal já estão os germes, né, desses vermes que irão fazer o trabalho de limpeza na natureza com relação à matéria orgânica, né, com relação ao cadáver. Então, é exatamente isso que quer dizer, é um pequeno mundo que dormitava e desperta. Então, fica aí esse exemplo do quão providente também é a natureza, que tem tudo traçado nos seus mínimos detalhes, né? Mais uma prova da inteligência de Deus, que prevê e provê até mesmo este fenômeno. E a espécie humana? Então, voltamos aí à nossa imagem do surgimento das primeiras células vivas, né? Dos primeiros seres vivos. O ser humano também, né? A espécie humana também é fruto da evolução. Os elementos, como se diz aqui no Livro dos Espíritos, se encontravam entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. As espécies vão se aprimorando, vão avançando, e sim, o ser humano, o corpo humano, ele provém, como tudo prova, da questão da evolução do corpo do macaco. Temos várias semelhanças, a gente vai voltar a falar sobre isso quando tratarmos da lei de evolução, mas até mesmo o nosso DNA tem uma pequena diferença em relação ao DNA de algumas espécies de macacos. Então, isso mostra, né, a questão da evolução. Então, a espécie humana também é fruto dessa evolução, se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre e veio ao seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra, ou seja, nós acompanhamos a história do planeta. A espécie humana acompanha a história de evolução da Terra. Tem exatamente a mesma história, não tem uma história diferente. E se pode conhecer a época de aparição do homem e de outros seres vivos na Terra? Essa pergunta foi feita aos espíritos por Kardec. E a resposta que eles deram era que não, que todos os nossos cálculos seriam quiméricos. Vamos ver que cálculos temos atualmente, século XXI, e essa resposta do século XIX. Que os primeiros hominídeos apareceram na Terra entre 3 e 1 milhão de anos atrás. Então vejam que esse cálculo, de fato, tem valores de aproximação muito grandes, Não dá para dizer que ele cravou, que a ciência já cravou uma data para a aparição do homem sobre a Terra. Não, É uma hipótese
que tem uma margem bem maior do que os 10% a mais ou os 10% das pesquisas que a gente está acostumado a ouvir, né? Então, coloca aqui que apareceram entre 3 e 1 milhão de anos atrás. Muita, muita coisa, né? Já vínhamos falando, né, da questão do surgimento, da formação dos seres que foram avançando, surgindo da transformação de si mesmos, né, dando origem a novas espécies e essas espécies se unindo entre si e a partir de então se reproduzindo. Isso são duas leis aqui, a gente já vai ter aqui duas leis físicas, que depois nós vamos estudar também como leis morais, que é a evolução e a reprodução, dentro daquele contexto, né, de leis divinas naturais, de que nós tanto vamos falar ao longo desses encontros. Então, se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? O princípio das coisas permanece nos segredos de Deus, mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmos elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Então, a partir do momento em que se forma a espécie, essa espécie já traz em si todo um aparelho reprodutor, todas as leis da genética, e a partir daí, né, o processo de reprodução se origina, né, tem início. E esse processo de reprodução, então, como é que fica perante a doutrina espírita a ideia de Adão e Eva, que nós temos expostas aí na nossa tela, né, de uma minissérie do Prime Videos. Aliás, uma minissérie bem interessante, fica a propaganda gratuita. O povoamento da Terra, né? Esse mito de Adão e Eva. Já estou dando um spoiler aqui, adiantando, né? Que a visão é de mito. Mas todos nós conhecemos essa história, né? E Deus criou a Terra 7 dias, né? Por fim, no 6º dia, criou Adão. E aí tem aquela história que mais adiante, né? Passado um tempo, Adão volta para Deus e diz que está cansado de estar sozinho e que ele quer uma outra esposa, uma outra companheira, né? Que lhe seja fiel e etc, etc, que está lá na Gênese. Que tem lá várias questões que também mais adiante a gente vai questionar, vai discutir, porque não são bem explicadas nesse mito. Mas, enfim, esse mito de Adão e Eva todos nós conhecemos, né, lá do Velho Testamento, do livro da Gênese. Deus criou o homem, né, sua imagem e semelhança, e depois da costela. E aí entra uma coisa interessante, né? Se nós pegamos na Gênese, vai dizer, Deus criou o homem e a mulher e disse, né, crescei e multiplicai-vos. Mas que fim tomou a mulher? Porque depois Adão volta sozinho e diz que quer uma companheira. E aí tem a história de que então temos a primeira clonagem, né, da costela de Adão, primeira cirurgia, Deus cria Eva. E isso tem toda uma conotação, porque diferente do restante da criação, Eva não é um produto direto de Deus, segundo esse mito, ela é um produto secundário de Adão, e isso gerou toda uma cultura em relação às mulheres, que somente a partir do final do século XIX e mais durante o século XX foi sendo gradualmente modificada e ainda é motivo de muita luta, de muita discussão na sociedade, essa visão diminuída, né, menor da mulher, essa visão de predominância de um sexo sobre outro, né? Então, isto tudo e outras coisas mais ainda estão na nossa sociedade em função dessa visão mitológica, né, que se passou, que se perpetuou na cultura, principalmente na cultura ocidental, a respeito
da criação. Parece-nos que isso é uma história que está lá na antiguidade, no Antigo Testamento, que é uma coisa que não tem mais efeito, mas não, isso tem efeito sim. Isso está praticamente nos alicerces, aliás, né? Está nos alicerces da nossa sociedade de cultura judaico-greco-romana, né? Então, o que é um mito? Precisamos esclarecer isso. Um mito nada mais é do que um discurso ou uma narrativa, é uma história. Ele tem uma função, né? Não importa saber se ele é verdadeiro ou se ele é falso, provas sobre o mito, né? Não vai se encontrar. Porque ele tem uma função, né? Qual é a função dele? Ele é o veículo para modelar o indivíduo à cultura do seu grupo, pois está cheio de instruções alegóricas. Neles estão as crenças da comunidade, que cada membro é exortado a compartilhar, resultando daí um efeito duradouro sobre o seu comportamento. E aí volta ao meu comentário, falando sobre a questão do mito do surgimento de Eva, e daí toda uma história da mulher no Ocidente, baseada nessa ideia de não ser um produto direto da criação. Isto é um mito, uma história que serve para dar uma narrativa, para que um determinado grupo tenha uma explicação de origem, de onde está, por que está, e ao mesmo tempo esse mito estruturar uma sociedade, né? Estruturar o comportamento das pessoas, estabelecer um sistema de crenças, de valores e de alguma maneira organizar essas sociedades. Isto eram, né, as crenças, as religiões da antiguidade e tinham essa função. Perpetuaram-se alguns desses mitos até hoje. Qual é o grande problema dos mitos? É a maneira como se os interpreta. Tá? E o primeiro grande erro que se comete na interpretação de um mito é crer que ele se refere a um fato geográfico ou histórico, ou seja, é pensar que o mito é um fato verdadeiro, é um fato histórico. Não tem comprovação nenhuma, né, nem de localização, né, nem da questão geográfica, de ser um fato geográfico, nem de ser um fato histórico, o mito de Adão e Eva, assim como também outros mitos, coloquei aqui na imagem, né? Todos vocês devem estar identificando a história do dilúvio, que é outro mito, e tanto o mito de Adão e Eva quanto o mito do dilúvio, que são, né, conhecidos na nossa cultura, eles são encontrados em muitas outras culturas antigas, né? Na Babilônia, dos Sumérios. Se vai se pesquisar povos muito antigos, bem mais antigos do que a nossa cultura, a gente vai encontrar esses mitos, né? Vai encontrar algumas variações, mas eles fazem parte, né, dessa construção social. No entanto, o grande erro, insisto e reforço, é pensar-se que um mito é um fato. Mito não é fato. O segundo grande erro, né, de interpretação, e aqui eu estou usando um dos maiores mitólogos, né, estudiosos de mitos que se tem conhecimento, que é o Joseph Campbell, e essas duas colocações são dele. A outra colocação que ele faz na sua obra é que também, né, um segundo grande erro de interpretação é a gente crer que o mito se refere a um fenômeno sobrenatural ou a um evento real que irá acontecer no futuro. Então, aquelas previsões apocalípticas, né? Tenho aqui uma imagem, né, do julgamento final, do retorno de Jesus, o julgamento, né, a segunda volta, essa função toda. Isso é mito. Tá? Nós não temos nenhum elemento com relação a isso. Tá? Então, assim também é mito a questão de Adão e Eva.
Só adiantando, já que eu citei a figura de Jesus e falei de mito, Jesus para nós, a sua mensagem não é mito. Digo, mito é essa questão de um retorno, de um julgamento, de todos os que estão sepultados ressuscitarem, né? A ressurreição da carne, então ressuscitarem para serem julgados. Isso tudo é o que a gente usou aqui para mostrar uma questão futura, né? E tomar isso como um evento real, que isso é uma interpretação, isso é uma coisa mítica, né? E aqui também algo que eu achei muito interessante, né? Já que a gente abriu esse parêntese para falar sobre a questão dos mitos, um alerta, né, de um pensamento oriental que ele questiona, né? Que importa se alguém ressuscitou há 2000 anos, né? Não questiona, nós não estamos ressuscitando agora, ou seja, será que nós não estamos tendo um despertar para alguma coisa agora? Será que nós não estamos extraindo, né, da nossa consciência humana, nós não estamos nos depurando, não estamos avançando de um pensamento que já foi bem mais primitivo, um pensamento que já foi cheio de alegorias, cheio de mitos, cheio de superstições? Será que nós não estamos avançando para um pensamento mais espiritualizado, mais racional, mais equilibrado sobre a vida? Tá? E isso é o que importa. Tá? Então, fica essa mensagem. Isso é o que importa. Né? Importa que a gente avance o pensamento, importa que a gente nunca se perca de parâmetros de lucidez, de sensatez para se pensar as questões da espiritualidade. Não é nos perdermos em devaneios. A gente vai ver que o livro dos Espíritos nos chama muito para alguns pontos, como, por exemplo, a importância do aqui e do agora, a importância da utilidade das coisas e de que as lições para as quais nós temos que prestar atenção e evoluir estão à nossa frente agora, elas não estão fora daqui. Não é estudar espiritualidade não é tirar os pés da terra e botar a nossa cabeça a navegar em locais aonde nós não vamos encontrar contenção, nós não vamos encontrar suporte. Ao contrário, a proposta da doutrina espírita é: coloca os teus pés no chão, aprende tudo que está à tua volta, domina esse espaço e avança a tua consciência para mais além, mas avança de uma maneira lógica, avança de uma maneira racional, traz junto toda uma questão de crescimento emocional, né, que venha de dentro para fora. Então, né, voltando à questão do povoamento da Terra, qual é a posição espírita? Né? As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatado muito tempo antes de Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos. Como o teria de ser, se o homem não tivesse aparecido senão depois da época abalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou como uma alegoria personificando as primeiras idades do mundo. Então, aí está, né, bem pontuado em O Livro dos Espíritos, que Adão, na visão dos espíritos superiores, trata-se de um mito, né? Então, toda aquela questão que nós vemos na Gênese, da formação da Terra, em 6 dias, no 7º dia, Deus descansou. Na nossa concepção, é mito. Tá? Temos sim Deus como Criador, no entanto, a Terra, os seres vivos, tudo isso é uma evolução lenta e contínua. Tá? Seguimos avançando. E tem muitas coisas, né? Se a gente parar para pensar, que destroem essa ideia de Adão como o primeiro homem, né? Como que de um único casal teríamos uma população tão grande, principalmente considerando-se que depois desse evento do Gênesis nós vamos encontrar também vários outros mitos que falam que a Terra novamente foi devastada, destruída e sobraram poucas pessoas. Então, como nós teríamos novamente uma origem para tantas pessoas e tamanha diversidade como nós temos
no nosso planeta. E aí, né, já que eu falei de diversidade, o tema que a gente vai ter aí, a diversidade, Kardec vai questionar sobre a diversidade das raças humanas. Tá? E o que os espíritos vão nos dizer é que isto é uma construção da natureza, né? Alguns exemplos que a gente tem aí dessa diversidade de raças, como que isso se origina? Pelo clima, pela vida, os costumes que originam diferenças físicas e morais entre os diversos povos do planeta. Então, a gente vai ter, para determinados climas, um tom de pele mais adequado. Então, no calor da África, a pele negra, a pele escura. No frio, né, do norte da Europa, uma pele extremamente branca, cabelos claros. Tudo isso fazendo o quê? Fazendo com que o nosso corpo se adapte da melhor maneira possível às condições de vida naquele ambiente. Então vejam aí mais um exemplo dessa inteligência divina, dessa providência, desse amor do nosso Criador, né, que já preveu, né, no nosso próprio organismo essa lei de adaptação em que, conforme as nossas condições, o nosso organismo vai se adaptar para ter naquele ambiente as melhores condições de vida. A mesma coisa para os olhinhos dos asiáticos, né? Questão da luminosidade. Então, essas diferenças foram geradas pelo ambiente, né? Para adaptação ao ambiente, e a partir daí vão se reproduzindo nesse meio. Aí Kardec ainda pergunta, né, até referi quando se falou sobre a questão de Adão, como se poderia ser possível, né, se o homem surgiu em diferentes pontos, né, aliás, os espíritos dizem, né, o homem surgiu em diferentes pontos e depois dispersaram-se, vivendo sob diferentes climas, unindo-se a outros povos, então também, né, mesclando aí as questões genéticas, formando novos tipos humanos. Isso é informação do Livro dos Espíritos. Aí a gente vai ter que a nossa ciência hoje diz, né, que o Homo sapiens, somente essa espécie, né, só estamos falando do Homo sapiens, não estamos falando dos outros, surgiu na África Oriental por volta de 300 mil anos atrás, depois se espalhou para o leste do Mediterrâneo em torno de 100 mil a 60 mil anos atrás, e pode ter chegado na China a 80 mil anos. Atualmente, os seres humanos estão distribuídos em toda a Terra. Então, informações que vão conferindo. No entanto, poderiam pensar assim, muito bem, mas e como é que fica? Então, não somos uma humanidade porque não descendemos dos mesmos patriarcas, não temos em Adão a mesma origem? Isso não difere em nada para nós espíritas. A humanidade, sim, é uma família, somos todos irmãos, no entanto, não vemos isso pelo aspecto físico, vemos isso pelo ponto de vista espiritual. Todos somos filhos de Deus, né? Como seres espirituais, e a questão de termos Deus como nosso Criador, como nosso Pai, como nosso Senhor, como você quiser chamar, né? Isso é o que nos faz entendermos a humanidade como uma grande família, né? E que não, e também tem um outro fator aqui, adiantando um pouquinho mais nessa questão de também não termos questões de preconceito racial, porque, como vimos, todas essas diferenças que para tantas pessoas são causa de preconceito, elas simplesmente são materiais e elas têm uma causa, são geradas pelo ambiente, pela adaptação do nosso organismo ao ambiente. Não tem nenhuma razão moral por detrás, elas são essencialmente materiais, não tem nenhuma história, nenhum mito por detrás. Vemos isso muito claramente. Todas as raças, todas as espécies, né, as diversidades humanas que nós vemos, todas elas são filhas de Deus. Todos nós temos a mesma origem dentro da história da Terra. Não nos diferenciamos em nada. Adiantando um pouquinho, né, a doutrina espírita é reencarnacionista. Então, o que significa o espírito? No caso, eu hoje, Ana, né, estou aqui reencarnada no Brasil. Poderei
amanhã estar reencarnada na África. Já posso ter estado reencarnada na África, na Ásia, na China, né? Já posso ter sido branca, preta, amarela, vermelha. São simplesmente aparências de corpos físicos que respondem a uma lei material. Estão adaptados ao ambiente em que se originaram. Nem mais, nem menos do que isso. A questão do espírito é uma outra conversa. Né? Aí é que está toda a questão da moral, da inteligência, dos sentimentos, e isso nada tem a ver, né, com a origem, de onde esse corpo se formou, de onde ele nasceu, de onde provém a sua estrutura genética. Tá bem? Então, a humanidade para nós é uma família. Tá? As diferenças e diversidades existentes entre os homens não impedem que pertençamos à mesma humanidade. Então, já fica aqui um grande recado. Vamos abolir preconceitos com relação a raças, a cor de pele, a nacionalidade, porque tudo isso é somente uma questão material, de fácil explicação, não tem nenhuma razão de ser, né? Então, esses pré-conceitos têm que serem eliminados e a gente tem que ter conceitos claros sobre as coisas, né? E nenhum de nós é o seu corpo, nós somos muito mais do que isso. Então, todos os homens, para nós, são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. A gente logo, nos próximos vídeos vai estar falando sobre a escala espírita, né? E aí nós vamos ver desde a origem do espírito até o seu destino. E aí nós vamos ver que todos nós temos o mesmo ponto de partida da questão espiritual e teremos uma mesma destinação. Então, estamos todos envolvidos num mesmo grande plano, né, de Deus, da vida, da criação. Voltando então à questão da pluralidade dos mundos, né, como a gente já falou no início, a doutrina espírita também não tem a concepção de que aqui na Terra seja o único lugar onde exista a vida, onde existam seres vivos. Então, Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto em que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado a esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tem o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então é só a gente olhar, né, para esse universo infinito, olharmos a beleza dele, olharmos a inteligência que a gente consegue perceber na obra de Deus e pensar, né, só para nós? Não é que a gente está se achando muito, não? Será que isso ainda não é uma reminiscência daquela época em que a gente pensava que a Terra era o centro, né? Que o Sol girava em torno da Terra? Será que nós ainda não estamos pensando que a vida gira em torno de nós, humanos? Então, os espíritos nos deixam essa abertura de pensamento, que sim, existem seres vivos povoando esse universo infinito, né? E vamos também tirar aqui da nossa mente aquela projeção que é mostrada pelos cinemas, né? Não vamos pensar que vai chegar aqui um ETzinho, né? Aquele até que é bonitinho, mas não vamos pensar que vão ser uma invasão de naves extraterrestres desejando aqui exterminar com a nossa Terra. Isso é uma projeção belicosa, né? Que nos dá, de onde vamos tirar essa informação de que seres extraterrestres tenham que ser tão beligerantes quanto nós o somos, né? Me parece que isso muito mais é uma projeção pessoal dos nossos sentimentos do que uma realidade. É melhor que a gente fique com a informação. Sim, existe vida, existem seres vivos, diferentes formas de vida, diferentes mundos habitados. Sabemos pouco a respeito deles e é melhor que com
quando for o tempo, né? Assim como a gente viu, né, conceitos que a ciência foi completando e que ainda irá completando, este é um deles. Vamos aguardar. Talvez não seja para essa nossa existência, né? Ver a comprovação da existência de vida de seres vivos em outros mundos, mas vamos aguardar com calma, com paciência, que as coisas se revelem, sem fazer as nossas tradicionais projeções de nós mesmos sobre os outros, né? Assim como foi feito com o pensamento sobre Deus, de um Deus irado, de um Deus vingativo. Então não vamos também projetar nesses nossos irmãos do universo essa nossa carga beligerante, né? De estarmos dispostos a explorar mundos, né? Não vamos repetir aí a história das descobertas, das navegações que fizeram aqui da Terra, na própria Terra, né? Dos grandes descobridores irem saquear outros povos. Então não vamos pensar assim com relação ao universo. Vamos aguardar, vamos ficar com essa informação de que sim, né? Há vida, sim, há seres vivos em outros mundos, diferentes formas, e vamos aguardar, tá? Que com o tempo, no momento certo e oportuno, as coisas se revelam, e aí também esperamos já estejamos maduros o bastante para não ficarmos projetando a nós mesmos nos outros. Sobre a constituição física desses mundos, né? Desses seres, Kardec pergunta, né? E aí a gente tem aqui alguns dos planetas do nosso sistema solar, né? Os planetas do nosso sistema solar, estamos aí vendo a nossa Terra, né? Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Como será em cada um desses mundos a vida? A gente já sabe pela nossa ciência que até Marte esses mundos são sólidos, né? Já Saturno e Júpiter são mundos gasosos, são planetas gasosos, né? A formação deles. Então, com certeza, a forma de vida num planeta gasoso, a forma da natureza, os seres, são adequados a essa natureza. É isso que nos dizem os espíritos, né? Que eles, né, não se assemelham entre si, mas que cada vida, cada mundo, cada local tem a natureza e a vida apropriada à sua natureza. Tá? Então, aqui na Terra, um exemplo, né? O nosso planeta é 70% líquido, água. A nossa formação orgânica também. Tá? Então, predomina a água, embora já diga, é sólido, mas predomina a água, né? E o nosso organismo físico também predomina a água. Então, nos outros mundos, predominará o elemento que for o daquele local. E aí Kardec vai questionar então sobre a constituição física, né, que eu já adiantei e falei alguma coisa, e os espíritos dão uma resposta que nos leva àquele pensamento que eu expus, em que eles dizem assim, né, as condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Então, assim como os peixes vivem, né, e tem todo um organismo adaptado a viver na água, assim, né, nos planetas que a gente tem aí, planetas gasosos, supõe-se que eles tenham também uma estrutura, né, uma constituição física compatível a viver nessa natureza. Muito bem, ficam aqui as nossas referências, né? E convido vocês para o nosso próximo encontro, em que nós vamos estar falando sobre princípio vital. O que é que faz com que nessa natureza que nos cerca nós tenhamos elementos como os minerais,
e tenhamos tantos outros elementos, né, que vão ter uma característica diversa, que vão ter vida. Tá? Então, vamos falar sobre princípio vital. O que difere seres orgânicos de seres inorgânicos? E aí, com este capítulo, nós vamos também encerrar, este próximo capítulo, encerraremos o primeiro livro de O Livro dos Espíritos. Até breve, aguardo vocês.